Bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos focados em levar ao público um pouco mais de informações a respeito de empresas, marcas e lideranças que fazem acontecer, que fazem um Brasil que dá certo. O Lead Talks Liderança para o Futuro é uma iniciativa do LEAD, o grupo de líderes empresariais, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação, veiculando tanto em televisão aberta, no canal do SBT de Santa Catarina, quanto no meio digital, através do portal SCC10. O nosso tema de hoje tem a ver com comunicação, marketing, publicidade. Temos a honra de receber no Lead Talks um dos maiores empresários de comunicação do país, o catarinense, na verdade, carioca, radicado em Santa Catarina, Daniel Araújo, fundador da D. Araújo Comunicação, uma das empresas pioneiras e protagonistas no marketing corporativo do país, tendo trazido para a estratégia de comunicação de grandes brands, de grandes marcas, celebridades que estavam no seu auge, no seu grande momento. Podemos lembrar de Xuxa Meneghel, Ana Maria Braga, Robinho, que dentro de estratégias de comunicação construídas pela D. Araújo, conseguiram emprestar aquela credibilidade dentro de um desenho arquitetado para alavancar marcas catarinenses para todo o Brasil e também um portfólio de marcas nacionais que tiveram sob gestão e estão ainda, algumas delas, sob gestão da D. Araújo. Daniel, seja super bem-vindo ao Lead Talks, um grande prazer ter você aqui conosco, você que é símbolo e assina um pouco da história da comunicação brasileira, catarinense. A gente vai ter tempo para falar de tantas dos seus feitos, né? Especialmente, inclusive, como liderança institucional do meio, né? O presidente de agências de propaganda, uma das lideranças institucionais, uma das vozes mais ouvidas no meio de marketing, no meio publicitário. Seja bem-vindo e, para começar, queria ouvir das suas palavras hoje, na sua visão, um pouco da história da D. Araújo, para quem ainda não conhece a agência. Primeiramente, agradecer, Delton, o convite. Para mim é um prazer e uma honra participar desse Lead Talks, esse grande projeto, que é um sucesso, já está sendo comentado entre vários empresários, né? Então, para nós é uma satisfação poder ocupar esse espaço aqui e contar um pouquinho da nossa história. Bom, a D. Araújo começou realmente muito cedo, né? Eu tinha 17 anos de idade e fazendo universidade, bem encaminhado, quando de repente um percursozinho atrapalhou, engravidei a minha namorada, né, que veio a ser minha esposa, e tive uma linda filha, Franciele, aos 18 anos de idade. Então, tudo na minha vida foi muito cedo, começou muito cedo. Então, eu fui trabalhar de contato comercial, eu fiz um concurso na antiga Prodasc, e tinham 5 vagas entre 500 candidatos. Eu passei, eu ganhei uma vaga lá. Mas eu já estava atuando, eu já estava trabalhando como contato comercial em uma agência de publicidade. E eu estava gostando muito daquele trabalho. E eu fiquei pensando, será que eu opto a carreira pública ou eu vou para o lado empresarial? Quem sabe um dia eu fico na iniciativa privada e monto uma agência de publicidade para mim. Eu optei pela segunda opção e, graças a Deus, nós estamos fazendo 40 anos. 40 anos. 40 anos de história. Que legal. E Daniel, ao longo da D. Araújo, né, e uma das agências mais influentes no mercado publicitário brasileiro, né, você teve a oportunidade de lidar também com outros grandes nomes da publicidade brasileira, né? Sim. E foi, de alguma forma, grande ousadia sua. Primeiro, a opção por empreender, no momento que você tinha a opção de uma carreira estável, segura, naquela época, uma das carreiras mais desejadas Sim. por qualquer jovem, né? Então você toma a decisão corajosa de não seguir esse caminho e empreender, e também num universo de comunicação e marketing que não era amadurecido como hoje, né? Era absolutamente embrionário, nascente ainda, né? Então eu queria ouvir um pouquinho desses 40 anos, que destaques você lembra com carinho e que você acredita que foram pontos altos da história da D. Araújo no mercado brasileiro? Na verdade, Delto, quando nós, em 97, já tínhamos uma agência regionalmente consolidada, eu assumi a presidência do sindicato das agências de publicidade.
E houve uma grande transformação na nossa gestão. Nós tínhamos bons diretores, uma equipe muito boa. Nós ali construímos a primeira revista interativa do país. Nós tivemos a felicidade, a agência de Araújo, teve a felicidade de fazer o primeiro comercial interativo do país, para o grupo RBS do Rio Grande do Sul, na época. E eu tinha muito contato com grandes lideranças do país. Cristina Carvalho Pinto, Roberto Alibe, Washington Oliveto, e por conta desses encontros em São Paulo e nas demais cidades onde se tinha reuniões do sindicato, nós nos encontramos em 97, fizemos essa grande apresentação no Festival Mundial de Gramado. E lá a gente decidiu escrever algumas peças publicitárias nossas. Mas como só tinha fera da propaganda brasileira e do mundo, que era um festival internacional, eu não fui nem no dia do resultado. Eu acabei ficando lá no relacionamento, participei de palestras, mas não fui nas festividades da premiação. E, incrível que pareça, ali nós recebemos nosso primeiro prêmio relevante. O Washington Oliveto declarou para quase 3.000 pessoas a agência que ganhou o melhor anúncio varejo do festival. E tinha sido a de Araújo, um anúncio para Café Ferrá que a gente tinha feito na época. E foi impressionante como aquilo nos motivou e que boa propaganda não tinha fronteiras, que a gente poderia realizar uma boa comunicação mesmo estando em Florianópolis, que naquela época era tratado como uma cidade de índio, perto de São Paulo e Rio, que eram os grandes mercados, e as multinacionais sempre nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E foi impressionante, porque a história foi tudo muito rápida, a gente teve muitas oportunidades boas. Eu tive a oportunidade de lançar o telefone móvel no Brasil, né? Eu saí pelo Brasil afora para lançar a telefonia móvel, não tinha internet na época. Então a gente botava os anúncios, fotolitos e vídeos cassetes debaixo do braço, nos reuníamos com os grandes veículos nas principais capitais e entregava o material lá, comprava a mídia e assim a gente foi divulgando o telefonia móvel do grupo ACS, que era a maior empresa de telefonia rural do país na época. Logo depois que veio a internet, e eu tenho um episódio que me deixa muito feliz, como presidente do sindicato, a gente fez um evento, o primeiro Fórum da Propaganda Catarinense, que realizamos na Fiesc, e lá nós tivemos a felicidade de trazer Daniel Burrows, um americano que veio falar sobre internet. Não existia internet ainda no Brasil, e ele veio falar da importância da internet. Então, a gente sempre esteve muito na vanguarda, sempre muito acompanhando as tendências, né? Mesmo estando em Florianópolis, Santa Catarina. Não abri mão, recebi convites para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, decidi ficar aqui, criar os meus filhos aqui. E daqui a gente conseguiu construir histórias lindas, importantes, e filmes, premiações internacionais que até então eram desejados por todas as agências do Brasil, né? Como o Festival de Nova York, Festival de Londres. Então, o grande filme que trouxe uma visibilidade para a agência, na época, foi uma campanha para a Xuxa. A Xuxa, a gente tinha conta do BCR, era o maior banco privado do Rio Grande do Sul, Banco de Crédito Rural, e eles fizeram um acordo com o Visa, e nós íamos fazer uma campanha para reverter no cartão de crédito para defensores da natureza, que era um projeto que a Xuxa estava dentro do Instituto Xuxa, né? E aí a gente teve a felicidade, ela estava no auge da Rede Globo, a gravação foi no Jardim Botânico, no Rio, e veio 3 carros com ela, 7 seguranças, mas foi uma experiência fantástica, era uma pessoa assim brilhante, né? E eu, manezinho, porque nasci no Rio por acaso, né? Foi um erro de percurso, porque eu me considero um manezinho, verdadeiro manezinho. Estando lá no Rio de Janeiro, gravando com a maior celebridade do mundo artístico brasileiro e um dos maiores mundos artísticos mundiais para a época, né? E eu comandando aquela equipe, aquela superprodução para o cartão Visa, eu era um menino ainda, né? Então, a propaganda me trouxe, sim, grandes memórias, grandes conquistas, muito feliz com o trabalho. Tive a oportunidade de gravar com o Popó, o pugilista Popó, para o Sadol, produto Sadol, aqui do Laboratório Catarinense. Recebemos o Catarinense Pharma, o Alexandre, agora o CEO do grupo, e falando sobre essa história, né,
da publicidade, da comunicação e de como a venda de saúde é uma venda de conceito e o marketing é fundamental para isso. E vender Sadol, que é um fortificante, com um campeão mundial, faz todo sentido. Sacada, né? Como também usamos o Robinho, jogador de futebol, recém-campeão brasileiro pelo Santos, para vender o produto bom de bola da Paraty em São Paulo, que ele queria entrar no mercado de São Paulo ele não era conhecido, a gente teve que emprestar a imagem de uma celebridade, o Robinho, eu fiz uma pesquisa nas escolas, para as crianças, para quem consumia o produto, que era o que interessava, e todo mundo citou o Robinho como a grande realização, o grande sonho, inclusive meninas. E aquilo me impressionou. Eu vi, olha, futebol feminino vai acontecer. E isso há muito tempo atrás, em 2004. Né? Então... E o próprio Robinho ainda, naquele momento, ainda não tinha... quer dizer, você viu ele um pouco antes como potencial e associou ele a uma marca de biscoitos, enfim, que também foi fundamental para a Paraty explodir naquele momento, né? E depois foi adquirido pela Kellogg. Né? E ele foi, na verdade, o Robinho foi vendido para o Real Madrid depois do nosso contrato. Ou seja, até achamos que ele não ia honrar o contrato conosco, mas eles foram muito justos, muito corretos, honraram o contrato. O vice-presidente do Real Madrid estava com o jato do clube em Congonhas esperando o Robinho terminar a gravação para poder levá-lo para a Espanha, né, para Madrid. Então, são histórias fantásticas, né? Nesse dia, o meu filho foi na gravação comigo, bateu bola com o Robinho, eu tenho isso filmado até hoje, né? O Popó, quando foi gravar, também não queria gravar. São histórias fantásticas, vale a pena contar. Não queria iniciar a gravação antes do papai e a mamãe chegarem, né? Daniel, papai e mamãe vão ver o meu primeiro comercial, já estão chegando, tal. Então pediu para esperar os pais chegarem, um negócio fantástico. Então, muita felicidade. Eu queria te ouvir, eu gosto muito de analisar o impacto, o poder da comunicação ao influenciar as pessoas em bons hábitos. Por exemplo, foi a comunicação que fez com que o brasileiro passasse a usar cinto de segurança no carro, né? Então, o poder que o marketing positivo tem para fazer com que uma sociedade melhore. E eu sei que um dos cases que, no meu olhar, são mais marcantes aí da história sua, da De Araújo, foi o case envolvendo o consumo de carne suína em Santa Catarina, no Brasil, né? Conta um pouquinho de qual era esse desafio, como foi o pensamento estratégico para um hábito que até então não existia, né? A carne suína, nós estamos falando do ano de 2000. A carne suína, no Brasil, sofreu um baque muito grande. Houve uma crise no mercado internacional e essa crise fez com que a Rússia e China deixassem de comprar a carne brasileira para prestigiar a carne americana, por acordos unilaterais. E aí, o que o Brasil ia fazer com 30 mil integrados que tinham sido incentivados a cultivar, a criarem carne suína, né? Que na época era chamado de carne de porco, né? Carne de porco. Bom, a associação formou um pool de criadores de suínos e decidiram fazer uma publicidade, criaram um fundo para propaganda e fizeram uma concorrência, elegeram uma agência em Santa Catarina, eu ganhei a concorrência aqui em Santa Catarina, mas fui disputar em São Paulo com a agência, com a W Brasil, que atendia Sadia, e com a Young Ruby, que atendia a Perdigão. Simplesmente as duas maiores agências de propaganda do Brasil. Fui disputar a concorrência, acreditando que não era possível ganhar, mas sempre tem um fio de esperança, né? A gente teve a felicidade no nosso planejamento. A gente sabia que a verba não era uma verba muito grande para a época, porque ela tinha que ser concentrada em algumas regiões, e nós tínhamos que falar com o público-alvo. Então, a gente fez uma pesquisa muito grande e entendemos que o público principal era a dona de casa. Então, nós fomos buscar uma apresentadora que estava fazendo um sucesso muito grande na época na Record, que era a Ana Maria Braga. Ainda na Record? Na Record. E fechamos um contrato de merchandising com ela, foi a garota propaganda para vender a credibilidade da carne, explicando que a carne de porco deixou de ser carne de porco para ser carne suína, com muita limpeza, com muita nutrientes e sabores que o povo brasileiro não conhecia, precisava conhecer. E nós saímos, na época, de 8 quilos per capita para 14,5 kg per capita.
Delto, isso é um dos maiores cases ainda, considerado pela DVB Nacional, que a gente recebeu o prêmio, por ser não apenas um aumento de consumo, mas ser uma mudança de consumo. Você deixa de consumir carne de boi ou frango para consumir a suíno. Um novo hábito, na verdade. Um novo hábito. Então, foi um sucesso. E aí, uma curiosidade, né? A Ana Maria Braga, depois de 4 meses, ela foi contratada pela Globo e me ligou pedindo para eu cancelar o contrato com ela, porque ela aparecia muito na Record e ela agora era celebridade da Globo, né? Foi o maior salário na época da Globo. E eu fiz valer o contrato, disse, olha, eu não posso fazer isso, tal. E ela soube entender também, todo mundo entendeu, e foi tudo muito bom, foi bom para todo mundo. Então, mas é um outro caso de sucesso muito grande, né? Daniel, ao longo desses 40 anos da agência, a agência sempre renovando, se atualizando, antecipando tendências, né? Inclusive, o lema atual tem a ver com evolução sem limites, né? Qual é o teu olhar do que mudou no comportamento dos empresários, especialmente do Estado de Santa Catarina, sobre publicidade, sobre comunicação, sobre marketing, né? Daquele momento e para agora, especialmente nesse pós-pandemia, onde os hábitos dos consumidores, os comportamentos mudaram bastante e estão influenciando e fazendo com que empresas e marcas tenham que se adaptar em portfólio, linguagem, meios para chegar a esse novo consumidor cada vez mais arredio, infiel a marcas, experimentando coisas novas, né? O digital muito presente, né? Como a De Araújo está olhando essa mudança de comportamento do público do ponto de vista de orientar as empresas para essa nova economia, para esse novo cenário pós-pandemia? Delto, a De Araújo sempre esteve acompanhando todos os movimentos relevantes da comunicação no mundo e antes até mesmo dela chegar no Brasil. Para você ter ideia, o primeiro QR Code executado, veiculado no Brasil, foi feito pela De Araújo para Esto, que é uma empresa que nós tínhamos, pertencia ao nosso grupo, empresa de tecnologia, né? E nós fizemos isso para um anúncio para a escola. Então, eu sabia que a partir daquele momento, né, o mundo digital ia tomar conta e ia ter um significado muito grande dentro da comunicação. Então, meu filho foi estudar fora do país para entender um pouco melhor o que estava acontecendo nos Estados Unidos e dentro desse mundo digital. E voltou, quando voltou, trouxe muitas novidades, né? E nós fomos nos adaptando. Graças a Deus, a gente conseguiu aplicar isso com alguns clientes da agência, né? E o sucesso está aí. É o caso da Deller, uma empresa, posso citar o exemplo. A Deller é uma empresa tradicional, né? Muito tradicional, e a Deller não tinha, para a época, não precisava de e-commerce, não pensava nem em redes sociais, não tinha redes sociais na empresa. E a gente foi cuidando das redes sociais da Deller, né? E fazendo, daqui a pouco, ver a mídia digital, começando a trabalhar com mídia digital. Hoje a Deller já está bem preparada no e-commerce, entrando no e-commerce. A Deller é de uma empresa de tradição. Quando nós ganhamos a Conda dele em 2008, ela era a 8ª marca do Brasil. Hoje ela é a 2ª marca de Top of Mind, né? Então, é uma empresa tradicional que soube acompanhar, entendeu, acreditou na agência dela, agência de comunicação, que poderia fazer, através de uma comunicação moderna, levar ela para o crescimento natural que ela merece, que é uma empresa maravilhosa, uma indústria fantástica, né? A quem eu gostaria de agradecer o do Deller por confiar tanto tempo, são 27 anos de história juntos, construindo a história de comunicação juntos, né? Então é um bom exemplo que a gente soube usar ao longo do tempo o que tem da modernidade na comunicação. A Deller é um exemplo disso. Daniel, dentro de uma história super bem sucedida, vencedora, no meio privado, né, que é o foco da De Araújo, sempre foi ao longo do tempo, em algum momento você, vamos dizer assim, se aventurou para ir para o marketing eleitoral, né, o marketing político, né, e o que até então seria um fato novo se consolidou, se consagrou nas campanhas que você dirigiu como campanhas absolutamente vencedoras, bem-sucedidas, e se tornou um dos nomes mais
influentes, mais relevantes no marketing político eleitoral do estado de Santa Catarina. Como é que foi esse movimento, né? E como é hoje a sua visão do Daniel, da tua estratégia e da própria agência nesse universo, né? Qual é a contribuição que você entende que o marketing pode dar para a estratégia de comunicação de pessoas como os políticos que precisam se comunicar com a população, né? Ô, Delto, a minha entrada na política foi por acaso. A grande verdade foi numa decisão do Udo Deller de sair candidato a prefeito de Joinville. Como nós tínhamos um relacionamento muito forte, ele me procurou, eu fui uma das primeiras pessoas a saberem que ele ia ser candidato, e ele pediu que eu cuidasse da imagem dele, né, que fizesse a campanha dele. Eu disse, Udo, eu não tenho experiência nenhuma em marketing político. Não, vai estudar, eu quero fazer contigo, eu confio em ti, eu quero fazer contigo. E eu tive que entrar de qualquer jeito, porque eu devia muita coisa para o Udo me ajudou muito, né, como empresário, me apresentando vários empresários de Joinville. Assim, eu vou fazer isso por ti, assim, sem dúvida. E fui estudar, fiz um curso em São Paulo, ele me falou com muita antecedência, né, com um bom alemão, com muita antecedência, muito organizado. Voltei e começamos um trabalho de comunicação para ele. E tivemos a felicidade, ele mesmo na primeira pesquisa, ele tendo 1% de intenção de votos, conseguimos vencer a eleição, né? Foi uma grande surpresa para todos, não pela qualidade do Udo, mas por Udo não ser conhecido. Os adversários deles eram muito fortes, era o Kendi Nunes, um comunicador, né, na época, o próprio Marco Tebal já tinha sido um prefeito com sucesso na cidade, e o Carlito Messi, que era a reeleição ali do seu mandato. O Udo era realmente o que menos tinha chances e acabou sendo eleito. E aí disseram, olha, apareceu um marqueteiro aí. Eu disse, não brinque com isso, vou parar por aqui, a minha história é escrita dentro da iniciativa privada e é aqui onde eu vou continuar. Mas, por insistência do grupo do MDB, um grupo forte do MDB, pediram que eu fizesse a campanha do Dário Berger para o Senado, 2 anos depois. Fomos fazer a campanha, essa campanha eu fiz junto, inclusive, com o meu ex-sócio, o Bernardo Lopes, meu grande amigo, e fizemos a campanha junto e vencemos também a campanha do Dário. E aí, o que era uma sorte lá do Udo já virou uma realidade. Pô, também uma eleição que o Paulinho estava na frente, nas pesquisas. Tinha outros, né, favoritos? Tinha favorito. E aí me pediram para 2 anos depois, eu vinha a reeleição do Udo, né? E aí o Udo pediu que eu encaminhasse, usasse a mesma equipe. Eu mandei a equipe toda, com exceção eu fui fazer, o MDB na época pediu que eu fosse fazer a campanha do Vonei Morastoni. O MDB não conquistava nenhum espaço naquela região do Vale há mais de 16 anos, então eu fui para um desafio que era muito difícil também. Mais uma vez, o meu candidato não era o favorito, né, da eleição, tinha uma candidata muito forte, mas também vencemos a eleição. E, por final, também a reeleição do Vonei eu fiz, também vencemos a eleição. Enfim, tivemos um curto espaço na política, mas um curto espaço do sucesso. Está faltando campanha para governo do Estado agora. Opa, está lançado o desafio. Daniel, caminhando aí, infelizmente, para o nosso fechamento dessa conversa fantástica, queria te ouvir um pouco sobre, para finalizar, olhar de futuro, né? Como é que você imagina aí os próximos passos da De Araújo? Como é que você imagina o papel da agência, que inclusive está desenvolvendo, né, a campanha do Prêmio Líderes da edição 2023, né, numa mensagem muito forte que resume o ambiente, o ecossistema LEAD, com um tema onde os líderes se encontram, né? Então, qual é o teu olhar aí de visão de futuro, de perspectiva de crescimento da agência e também do marketing da comunicação catarinense brasileira? Ô, Delto, eu acredito que qualquer empresa, para vencer hoje, ela precisa obedecer algumas regras. A regra da ética, né? E que, principalmente, aquela que o mundo inteiro está necessitando, que é cuidar do meio ambiente. Empresa hoje que não tiver responsabilidade social, ela está com seus dias definidos. Eu acredito que a longevidade de uma empresa passa por isso, pelas responsabilidades sociais, né?
de meio ambiente, ecológicas. Um exemplo da Deller. A Deller é uma empresa que sempre respeitou o meio ambiente de uma forma assim brilhante, mas nunca anunciou, nunca contou para ninguém. Quando nós conhecemos a empresa em 96, eu disse, Udo, vamos divulgar a responsabilidade. Olha, o meio ambiente aqui na Deller é fantástico, a sustentabilidade, todo o trabalho de sustentabilidade que você faz aqui na empresa é gigante. Vamos divulgar isso. Daniel, eu tenho mais do que é a minha obrigação. Não, mas vamos divulgar. E decidimos divulgar. Isso aconteceu em 98 para 99. Em um ano, a Gerdau e a Volvo estavam fazendo benchmarking na Deller, porque a Deller tinha um tratamento de resíduos sólidos que foi considerado o melhor do Brasil, recebeu o prêmio CNI de Ecologia, né? Esse foi o primeiro empresário, inclusive, a ganhar o título de personalidade ambiental. Então, essa responsabilidade social, visto pelo Udo lá atrás, trouxe benefício no momento que praticamente o produto dele é commodity. Quando tu bota uma toalha ao lado das demais toalhas branquinhas, todas com o mesmo preço, qual é a escolha que o cidadão vai fazer? Aqui ele mais se identifica com a marca, né? Então, através de uma boa comunicação e com uma boa responsabilidade social e ambiental, você faz com que a empresa tenha uma longevidade enorme. E é nisso que a gente acredita. Sempre que a gente faz comunicação, como por exemplo agora o Cicobi. O Cicobi é um dos nossos principais clientes e o Cicobi ele tem uma responsabilidade social muito grande. E sempre quando se questiona por que abrir a minha conta no Cicobi e não abrir conta em outro banco, né? Porque o Cicobi ele retorna para a sociedade, ele retorna para a região onde ele atua. E isso foi percebido pelos seus associados e hoje nós temos 1.200.000 associados só em Santa Catarina. É um case nacional, o Cicobi. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é isso. Uma boa comunicação, bons hábitos, a empresa precisa ter lucro, precisa ter, mas é importante ela ter a responsabilidade social e ambiental, não pode abrir mão disso, né? E uma boa comunicação, porque para o mal vencer basta o bem não fazer nada. Então, quando você tem bons exemplos, você precisa anunciar, comunicar. Fantástico. Ouvimos Daniel Araújo, fundador da agência de comunicação de Araújo, uma das empresas mais influentes, longevas, com mais de 40 anos de atividade e com um histórico de cases no estado de Santa Catarina e em todo o Brasil, incríveis, fundamentados nesse valor de levar a mensagem de responsabilidade social, sustentabilidade, impacto positivo para as marcas como um fator de diferenciação junto aos seus consumidores. Acompanhe os conteúdos do Lead Talks, Liderança para o Futuro, nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, seja no portal SCC10 ou pela televisão aberta, no SBT, e também nas plataformas e redes sociais do LEAD, o grupo de líderes empresariais de Santa Catarina. Muito obrigado, nos encontramos no próximo Lead Talks.